Olá, pessoal! Sou a Valéria Luz, sou farmacêutica e aqui nesse canal vamos falar sobre saúde. Saúde é um assunto sério, porém aqui vamos falar de maneira leve e descontraída. Pod Light, com apoio PharmaShop. Então, hoje estamos aqui, hoje eu vou ser a sua anfitriã nessa conversa, nesse bate-papo com duas mulheres incríveis, mães, para a gente falar um pouquinho sobre saúde infantil. Tenho aqui a doutora Bruna Ferdinandi, médica, pediatra e mãe da fofa Gabriela, de 6 anos. Ela tem uma vasta experiência no atendimento a crianças. E Vilaine Macedo, empreendedora, escritora e o papel principal, né, Vilaine? Mãe de 3 filhos maravilhosos. Lara, de 5 anos, Mariana, de 4 anos e Filipe, de 8 meses. Um bebezinho fofo. Então, gente, sejam muito bem-vindas. É uma alegria receber vocês aqui. A gente fez de tudo para dar certo, né? Porque as agendas de uma médica pediatra e de uma mulher empresária, empreendedora, mãe de 3, doutora também, mãe, né? A gente, para fazer dar certo é muito difícil, mas conseguimos hoje inaugurar o nosso podcast falando sobre saúde infantil, saúde dos filhos, né? E para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, falando um pouquinho sobre vocês, um pouquinho da sua vivência como pediatra, como mãe, e Vilaine, logo em seguida, pode falar também da sua vivência. Bom, a pediatria, na verdade, eu fui escolhida por ela depois de me tornar mãe. Então, a maternidade, de fato, mudou a minha vida porque fez eu escolher a especialidade médica. No momento que eu me formei médica, eu atendia adultos e crianças e eu me identifiquei com as crianças após a maternidade. Então, assim, olha a importância da maternidade na minha vida. Hoje eu sou feliz, eu não consigo fazer outra coisa a não ser atender crianças, graças ao meu bem maior, que é minha filha. Então, eu estou aqui hoje para compartilhar, o que eu vivi, o que eu vivo na maternidade. E estou disponível, estou feliz, obrigada pela oportunidade. Que isso, obrigada a você por ter vindo. Engraçado que você escolheu, então, a pediatria após a maternidade. Após a maternidade. Então, foi um chamado mesmo, né? Acho que foi de um sinal, né? Olha, tem esse caminho aqui para você seguir. Foi, né? Me faz feliz e é o que eu vivo, é o que eu amo fazer. Mas tinha alguma outra opção antes de ser mãe? Tinha várias opções. Mas assim, depois de formada, eu entrei em contato com outras situações, especialidades. Mas a pediatria veio com muita força depois, que a Gabi nasceu. E aquilo me chamou mesmo, de fato, o coração sentiu que era aquilo que eu queria para a vida. Que bateu forte. Isso. E a Vilaine? O que veio antes? A influenciadora ou a mãe? A empreendedora ou a mãe? Olha, obrigada pelo convite, Valéria. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder aprender um pouquinho mais e também compartilhar a minha experiência. Eu sempre sonhei em ser mãe, de vários filhos, né? E antes de tudo, veio a mãe, né? Eu sempre sonhava em poder ter os meus filhos e eu trabalhar perto deles, né? Então, eu sempre trabalhei fora, sempre saí de casa para trabalhar e tinha esse sonho. Quando eu for mãe, eu quero estar perto deles, eu quero me tornar uma empreendedora, ter meu próprio negócio, ter mais disponibilidade para poder ficar junto, né? E foi isso que aconteceu, né? Graças a Deus, aí eu consegui ter meu próprio negócio e fui tendo os meus filhos, né? E isso é um desejo que eu tinha, assim, desde de criança. Eu sonhava ser mãe. E eu acho que eu me encontrei, me realizei mesmo nessa missão. Nessa linda missão, né? Que é maravilhoso. Eu falo que nós, mulheres, somos pessoas diferentes depois que somos mães, né? Sim. Eu com certeza, sou uma Valéria antes e uma Valéria depois. Com certeza. Eu também tenho
um casal de filhos, né? Uma com 15 anos e um de 12 anos. Então, nós estamos aqui, cada uma numa fase da vida, né? E eu tenho certeza que vocês têm perspectivas valiosas para agregar aqui hoje nesse bate-papo. Então, para começar as nossas perguntinhas e a gente fluir aqui num bate-papo, quais são as principais medidas que os pais podem tomar para manter seus filhos saudáveis desde cedo? O que a doutora pode... Bom, eu vou falar aqui da parte profissional e que eu aplico na minha casa como mãe, né? Porque quando eu chego em casa, eu me torno mãe da Gabi, né? Então, assim, para manter uma criança saudável desde sempre, é importante manter, assim, uma alimentação saudável desde o dia do nascimento do bebê. Então, a gente pensa em aleitamento materno, né? Mas hoje, eu sei que é um outro tema, né? Existem várias mães que têm dificuldade de oferecer o seio materno. Existem as fórmulas que são ótimas, tanto quanto, né, nutricionalmente falando, leite materno. Então, assim, uma alimentação saudável, equilibrada, vacinas em dia, um meio social adequado e saudável para o seu filho, o filho envolvido com o esporte, com a música, são ambientes saudáveis para o crescimento e educação de uma criança. Então, se você é uma recomendação em geral, né, que eu recomendo para as mães, para manter a saúde em dia. Seria basicamente isso. Com certeza, seguindo esses conselhos, preventivamente a saúde vai ser diferente. É um reflexo, né? Você manter uma alimentação, vacinação, um meio ambiente, um meio saudável, né? Hábitos saudáveis de vida, a consequência é uma saúde em dia. E você, Vilaine, consegue fazer ações preventivas na saúde das crianças? Com as crianças, eu sempre incentivei elas a comerem bem, né? Então, a alimentação lá em casa é super saudável. Elas comem bem desde pequenininha e eu mantive esse hábito, né? Porque hoje em dia, às vezes, a gente vai... igual eu comecei a introdução alimentar com o Filipe e ele... algumas coisas ele rejeitou a princípio, né? E eu falava assim, não, eu vou tentar outras vezes, eu não vou desistir. Ele não gostou. Não vou mais oferecer. Sim. Então, isso eu fiz com as meninas, que hoje comem muito bem todo tipo de alimento. Eu acho que isso é muito importante, né? Igual a doutora Bruna falou, para a criança crescer saudável, para a saúde. Mantenho também a vacinação em dia, né? Todo mês certinho, estou lá vacinando as crianças. E os hábitos saudáveis, né? Esporte, elas praticam esporte também, fazem tênis, natação. Então, eu tento sempre manter elas nessas atividades e comendo bem, saudável. Isso é importante porque eu percebo que elas não ficam tão doentes, né, pela alimentação e por estar nesse ambiente, né, de esporte. Elas são bem saudáveis, assim. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu tive meus filhos, até o meu estilo de vida melhorou, né? Porque a gente quer que os filhos comam bem, que os filhos façam atividade física. A gente quer inspirar e incentivar as crianças a serem saudáveis. E aí precisa começar em nós, né? Porque a gente é um espelho, né? Na hora ali da alimentação, eles com certeza estão de olho. Minha mãe tá me dando aqui uma cenourinha, um brócolis e ela não tá comendo por quê? Né? Então também não vou comer. E tem muitas mães que por não comer não oferecem, então, né, pros filhos. Mas a gente pode mudar até o nosso gosto, o nosso paladar, para a gente poder incentivar a criança a se alimentar melhor. E é o que vai fazer toda a diferença, um corpinho nutrido, né, doutora? Sim, com certeza. E a primeira referência da criança são os pais. Então, ela não existe outra referência fora de lá. Então, é dentro de casa que os bons hábitos são colocados em prática. Então, essa criança convive, ela é inundada de boas informações, de bons hábitos, um meio saudável de vivência. Ela vai ser um adolescente saudável, porque ela está envolvido com meio, com alimentação, com esporte, com música, com a parte religiosa, né? Então, ela vai crescer, com certeza, não tenha dúvida disso. Seu filho, no futuro, ele vai colher bons frutos. Sim, e vale a pena, né? A gente
mudar o nosso jeito até para a gente incentivar o filho a ter mais saúde. Porque é responsabilidade dos pais. Muitas vezes eu escuto na farmácia a mãe falando assim: mas meu filho não come, mas meu filho não é saudável, só quer porcaria. E eu falo: mas por que tem porcaria na sua casa? Se você está dizendo que ele só come porcaria, por que você deixa entrar porcaria na sua casa? Né? É a gente que é o adulto da casa que a gente tem que gerenciar isso, né? É verdade. Vilaine, em que momento da saúde das crianças você procura um atendimento médico? Eu procuro um atendimento quando as crianças ficam com febre, né? Que eu acho que febre é o famosa terror febre de todas as mães. Só que quando eu fui mãe de primeira viagem, dava a febre, no mesmo dia eu já estava no consultório. E isso é engraçado, né? Porque chega lá no consultório, a doutora vai consultar e não tem nada ainda, porque não apareceu, né? Então, no primeiro ano, assim, da Lara, teve uma febre, eu já ia pro consultório. Hoje em dia, com mais experiência, né? Eu, então, procuro esperar, né? 1, 2 dias, se a criança tá bem, ela não tá prostrada, não tá caidinha, assim. Então, eu procuro observar. Pra ver se vai doer a garganta, se vai aparecer alguma coisinha no corpo. Pra daí, então, eu levar, né, no médico quando já tem alguma coisa aparecendo pra gente saber medicar, né, da forma correta, né? Senão a gente vai hoje, tem que voltar amanhã, né? Sim. Então, eu sempre procuro esperar ali 1, 2 dias de febre pra daí procurar o pediatra. Essa questão da febre, com certeza, é um sinal de alerta, mas que quer dizer também que o seu corpo já começou a sua autodefesa, né? E não necessariamente a gente precisa sair correndo. Todo pediatra, quando a gente chega na consulta, ele já pergunta quanto tempo tá essa febre. Né? Ele vai se preocupar a partir do 2º dia, né, doutora? É isso mesmo? Sim. A febre realmente, ela é o grande terror na vida das mães. Mãe tem bastante medo de febre. Mas a febre, como a Valéria disse, ela é um sinal de que o corpo ele está trabalhando contra alguma coisa. Essa alguma coisa, às vezes, não é tão grave. Então, existem outros sinais e sintomas que eu vou recomendar aqui, que são sinais onde, até mais importante que a febre, onde as mães devem procurar um médico, né? O pediatra. Por exemplo, a criança que está muito prostrada, muito deitada, não quer brincar, essa criança precisa de avaliação médica. Sim. Vômitos incoercíveis, vômitos que não param, mesmo a mãe medicando. Aquela mãe que tem um pouquinho mais de autonomia na medicação, uma mãe de 3, assim, que já sabe, né? Ela acaba medicando em casa, que depois a gente pode falar sobre isso. E assim, aquele vômito não passa, mesmo medicada. E precisa procurar o médico. Criança que tem uma crise convulsiva, por exemplo, uma alteração do nível de consciência, também precisa procurar o pediatra. A criança que não está se alimentando, não está mamando, não está comendo, ela precisa do pediatra. Então, a febre, ela é o grande temor das mães, mas ela, sozinha, ela não tem muito significado clínico para o médico. Quando ela está associada com esses outros sintomas, prostração, vômito, inapetência, que é a falta, a criança não quer comer. Sim. Então, isso sim, são sinais de alerta para aquela mãe procurar o pediatra. Tá? E o importante também, que o pediatra precisa saber, é o valor da febre. Né? No caso, a mãe tem medo da febre. Mas uma febre de 38,1 é diferente de uma febre de 39,5. Então, a recomendação tem que verificar a febre, né, no termômetro, porque essa informação é importante para o médico. O valor dessa febre, tá? Então, esses outros sintomas são sintomas importantes, onde a mãe tem que estar atenta para ela procurar o pediatra, caso aconteça com o filho. Ou seja, esses outros sintomas associados à febre, a gente deve se preocupar mais. Sim. Desconforto respiratório também, desculpa, eu esqueci. Sabe, a criança que está com dificuldade para respirar, né? Que acaba, assim, o abdômen, fazendo muitos movimentos abdominais, aquela respiração ofegante e rápida. Então, são sintomas
que além da febre, associado com a febre ou não, também às vezes a criança não está com febre, mas está apresentando esses sintomas, precisa procurar o pediatra. E engraçado que a Vilaine até comentou, hoje, no terceiro filho, já tem uma experiência, então você já não corre, né, para o pediatra na primeira febre. Às vezes, dá 2 dias de febre, a gente medica ali com um antitérmico e passa, não aparece nada e simplesmente a febre mesmo já... Como a febre, às vezes, ela não é o mais... Isso. O mais, assim, algo tão perigoso, né? Sim. A gente tem bastante medo de febre. Eu também tenho, quando a minha filha está febril. Mas estar atenta a esses outros sintomas é importante. E a doutora indica medicar a partir de quanto a febre? 37,8. A partir de 37,8 eu medico. 37,8 pode medicar. Porque tem mãezinha que chega pra gente e fala, não, eu já vou dar porque tá quentinho. Eu falo, quentinho quanto, né? Às vezes é 37. 37 é a temperatura normal do corpo. A temperatura oscila durante o dia, né? À noite a gente tende a ter uma temperatura menor, durante o dia aumenta. Então, até 37,7 é a temperatura normal do corpo. Sim. Né? De 37,8, a mãe já tem autonomia para estar medicando essa criança. E aí, falando sobre medicação, muitos pais se preocupam muito com os medicamentos oferecidos à criança. Então, quais são as suas orientações para o uso responsável de medicamentos na infância? Olha, a automedicação, ela é complicada, perigosa e não é recomendada. Porém, a mãe de 3 filhos, a mãe que já tem uma experiência, ela tem autonomia de medicar a criança num caso de febre, num caso de vômito, né? O bichinho picou, fez uma reação alérgica, ela tem um antialérgico em casa, ela medicar essa criança. Então, eu gosto de orientar. Eu acho que orientação, comunicação dentro do consultório pediátrico é o melhor tipo de remédio que você pode prescrever para sua mãe que você está atendendo. A mãe bem orientada, ela sabe a dose, ela sabe quando medicar. Então, existem situações em que a mãe pode sim medicar o filho. No caso de uma febre, vômito, uma alergia na pele, né, diarreia. Né? Não vai, às vezes é num domingo, é num entardecer, à noite, a criança teve uma reação alérgica, não conseguiu falar com o pediatra. Então, eu acho que a mãe pode sim ter uma autonomia, nesses casos mais, né, corriqueiros, estar medicando o filho, desde que ela seja bem orientada quanto à dose e quais tipos de medicamentos usar em determinadas situações. Então, é isso que eu procuro fazer com as mães que eu ajudo, né? Vilaine, você tem uma farmacinha em casa? Eu tenho lá em casa. A gente usa o antitérmico quando tá com febre, porque são coisas mais simples, né? Sim. Eu tenho uma filha que tem rinite, então o antialérgico a gente sempre tem em casa. Essas coisas, esses medicamentos que não são para nada grave, assim, a gente usa. Aqueles medicamentos que a gente tem que não é para usar, né? É só para ter, só numa pra necessidade, ter, mas não é para usar. Vai viajar, a gente leva a Precisa, bolsinha, né, do remédio. Mas sempre quando é algo mais preocupante, eu sempre entro em contato com a doutora, né? Mando uma mensagem ou marco uma consulta para daí a gente analisar certinho, ver Gente, qual o medicamento. eu sou apaixonada pelo médico pediatra que dá o celular. É verdade. Não tem como não dar o celular. Né? Porque a gente precisa, às vezes, de não precisa marcar uma consulta. Às vezes é só aquela uma dica, recomendação. Assim, olha, é uma frase de carinho, é um conforto. Nem que for né? pra falar assim, tá observa, tudo bem. né? Observa, Daí a gente fica mais tranquila, vamos só observar. Faz toda a diferença no cuidado da criança. A mãe, ela fica mais... A mãe, ela precisa ter essa autonomia. Ela precisa ter essa força. Essa segurança. Essa segurança. A mãe de que tem alguém precisa disso. por perto. A mãe já tem tantas responsabilidades. Então, ela precisa dividir isso com alguém. É verdade. Né? Então, às vezes, uma preocupação. Ai, doutora, olha, o cocôzinho saiu assim, né? A pele tá assim. É só uma palavra, um feedback. É uma frase, às vezes, deixa a mãe mais calma. É verdade. Porque não tem nada pior de que a gente precisar de um auxílio e no meio da madrugada e você não tem para quem ligar, para onde correr.
É muito desesperador para a mãe, desesperador. né? Porque o pai olha para você e acha que você tem que saber. Como assim? Mas o que você vai fazer agora? Né? Não é porque eu sou a mãe que eu tenho todas as respostas, né? Eu falo isso lá em casa, até para os meus filhos, né? Porque tudo vem perguntar pra gente. Então, não é porque eu sou a mãe que eu tenho todas as respostas. Então, a gente ter esse carinho mesmo, né? Da parceria ali com o pediatra, porque essa comunicação com o pediatra faz toda a diferença. Toda a diferença. A gente se sente segura, a gente fica mais tranquila, né? Quando a doutora falar assim, olha, 37 não precisa medicar. Ai, a gente respira até aliviada, né? Vamos observar. Isso. Né? E esperar o próximo passo. E sobre a suplementação de vitaminas, minerais, é necessário? Ou quando se faz necessário? Super necessário. Né? A suplementação de vitaminas, ela já é realizada com o bebê com 10 dias de vida, que é a vitamina D, né? Que a gente já prescreve com a criança com 10 dias de vida. Então, o bebê, ele nasce com um organismo imaturo ainda, ele precisa de uma ajuda ali, né? Então, com 10 dias de vida, a gente já suplementa com a vitamina D. Essa suplementação vai até 2 anos, até 1 ano é uma dose, depois de 1 ano até 2 anos é outra dose, né? Com 3 meses, o bebê começa uma suplementação de ferro, numa dose, né, preventiva, né? Existem crianças que, infelizmente, tem seletividade alimentar, crianças com condições crônicas, por exemplo, a criança com autismo, geralmente ela tem uma seletividade alimentar. Então, assim, essas crianças têm indicação de fazer uso de polivitamínicos, né? Tudo com orientação médica, não é assim de forma contínua, né? Tem fases da vida da criança, de uma criança rígida, por exemplo, de uma criança saudável, que ela se alimenta mal, é fases mesmo. Criança de 3 anos, ela tem um pouquinho, é um marco de desenvolvimento, que ela tem um pouquinho de dificuldade de aceitar o alimento, a variedade de alimento. Então, nesses períodos pontuais, eu gosto sim eu gosto e é recomendado o uso sim de vitaminas, de suplementação. Mas então, baseada nisso, a suplementação não é apenas no caso de um problema ou de uma doença, né? Não é. É preventivo. Preventivo mesmo. Preventivo, e tem crianças em condições crônicas. Por exemplo, uma criança prematura, nasceu prematura. Então, o organismo dela, ela nasceu antes da hora, o organismo dela é imaturo. Então, desde bebezinho, né, a suplementação de vitaminas dela é diferente de uma criança que nasceu no tempo certo. Porque o organismo dela é especial. Eu sempre falo assim, cada criança é única. Sim. Não existe... A Vilaine tem 3 filhos, cada um é único. Então, às vezes, a filha dela mais velha não vai precisar de suplementação de vitamina naquele momento, mas a Mariana, a do meio, vai precisar. Não existe uma receita para todos. Não existe. Não é assim, vou passar essa receita para todo mundo que vem aqui no meu consultório. Não, isso é uma conversa, é uma entrevista com a mãe, é você ver onde estão as fragilidades na alimentação da criança, e é individual essa indicação. Porém, existem essas recomendações, né, da vitamina D, do ferro, que são já bem estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e a recomendação oficial mesmo, que usa de rotina. Fora essa rotina, existem as indicações individuais. E tem alguma dica do que você faz na sua filha, por exemplo, de suplementação? Atualmente, ela não está tomando nada. Porque, assim, ela está numa fase que ela está aceitando bem os alimentos. Tá vendo como é individual? Né? Mas já teve fases em que ela estava com uma seletividade alimentar e eu tive que suplementar ela com polivitamínico, né? Atualmente, hoje, ela não faz uso de uma vitamina, porque, assim, é fase, né? Ela tem 6 anos e agora ela está aceitando mais os alimentos. Então, a fonte de vitaminas dela no momento é alimentar. Isso. Eu tento variar o cardápio, né? Fazer uma alimentação saudável, né? Tem que fazer uma logística para a criança comer, né? Tem que fazer prato colorido, tem que inventar um monte de coisa para a criança aceitar, porque a alimentação, ela é visual também, né? Sim. A criança, primeiro ela olha o alimento e acha legal e vai comer aquilo que é legal, aquilo que é lúdico, aquilo que é bacana. Nossa, eu já tentei de tudo, gente.
fazia pratinhos enfeitados, carinha, Sim. né? Personagens no prato, pratos diferentes, bandeja, de tudo para a criança comer. Mas Isso. os meus filhos tiveram assim um período curto de que comiam com variedade, frutas e verduras e saladas e tudo mais que pudesse agregar aí na saúde. Mas hoje, chegou na adolescência, parece que a mãe vira um bicho na hora de comer, sabe assim? Porque os meus filhos olham pra mim e falam assim: ai, lá vem ela com essa comida saudável. E não querem comer. É muito difícil hoje fazer comer. E eles comiam quando eram crianças? Comiam quando era criança. A gente tem uma esperança que vai continuar comendo bem, né? Mas depende. Eu acho que tem assim uma fase que o paladar muda também. São fases. Né? Essa mudança toda que acontece na adolescência deve influenciar. Mas o importante é que eu sempre falo, quando a mãe chega com um bebezinho de 6 meses no meu consultório para introduzir os alimentos. A introdução alimentar, ela é durante toda a vida. Nós estamos introduzindo alimentos saudáveis nas nossas vidas até hoje. É verdade. Né? Até hoje, por exemplo, assim, eu me esforço para comer talvez um legume que eu não gosto muito, mas eu sei da importância. Então, a introdução alimentar é a vida toda. A gente está sempre sendo oferecido, exposto a alimentos e a gente, né, tentando comer e criar o hábito de se alimentar de forma saudável. Então, não perca a esperança. Vai comer. A gente precisa, porque muitas vezes a gente vai passear num lugar diferente. Você vai numa região aqui do Brasil diferente e a comida, o tempero é diferente, né? E aquilo é, às vezes, até agressivo para o seu paladar. Mas quando a gente acostumou a ser exposto... Porque, detalhe aqui, os meus filhos são muito saudáveis. Hoje, eles não comem, mas como eles comiam lá na primeira infância e foram amamentados, a gente teve um cuidado, né, com relação a isso, eles não ficam doentes, raramente ficam doentes. Sim. Então, eles têm uma saúde muito boa, uma imunidade muito boa. Então, mesmo assim, hoje não comendo, eu vejo que valeu a pena o esforço, né? E continua valendo. E também é fase, né? Às vezes daqui uns dias já começa muda, né, o foco, muda a fase, já quer se cuidar, quer acrescentar a salada, os legumes para ficar, né, mais saudável. Acho que vai mudando. Vilaine, como você lida com a administração de medicamentos? É difícil para você, para suas crianças? Olha, em casa, quando eu tive dificuldade, eu sempre lidei assim com as meninas. Uma historinha, né? A gente inventa alguma historinha para daí elas aceitarem a medicação. Mas lá em casa, quem fica mais responsável por essa parte é o meu marido. Sempre, que remédio que eu dou agora? Qual horário? Quantos ml, né? Então, ele que fica mais responsável. E o que eu faço? Eu anoto tudo no celular, ainda mais com 3 filhos. Geralmente, os 3 ficam doentes na mesma época. Então, eu anoto tudo no celular. Qual remédio, o horário, quantos ml. E quando tem dificuldade para as meninas, eu não quero tomar. É raro, porque elas acostumam, né? Acho que a criança é difícil, a criança que tem muita dificuldade. A Bruna deve saber mais no consultório, deve ter algumas, né? Mas quando já cresce ali, acostumada a tomar o remedinho, tomar o antialérgico, né? Então, as minhas eu não tenho tanta dificuldade. Mas quando eu tive, ou quando é algum remedinho mais amarguinho, aí eu entro com historinhas, né? A gente faz aquela coisa toda lúdica para daí conseguir administrar bem ali naquele momento. Criar histórias não é problema para você, né? Não. Eu adoro criar historinhas, inventar. Eu tive muita dificuldade com o medicamento, com os meus filhos. E mesmo hoje em dia, tendo tantas opções, formas farmacêuticas, sabores, apresentações, né? Apresentações. Na manipulação ainda é possível fazer em chocolatinho, em pirulito. Olha que legal. Mas tudo que remetia ao remédio, eu falava, será que é porque eu sou farmacêutica? Que eles estão contra mim, né? Pessoal. Pessoal essa questão. Porque era aquela coisa assim de provocar, de dar ânsia, de provocar o vômito para não tomar o remédio.
Então, a gente até comentou aqui nos bastidores que muitas vezes o problema não é da criança, o problema é da mãe, né? Então, nesse caso, acho que poderia ser até, né, a minha ansiedade fazia com que eles ficassem perturbados e não aceitassem a medicação. Quando eu precisei, era sempre muito trabalhoso para mim. Nossa, deve ser bem difícil, né? A criança provocar um vômito. E o que você faz nesse momento? As minhas, igual eu falei, eu acho que as pessoas não têm muito essa dificuldade, porque eu não vivi, mas realmente tem bastante, né? Tem. As tem, crianças sim, que não aceitam, tem né? bastante crianças que não aceitam. E aí a doutora recorre para... A orientação é a mesma, como a Vilane falou. Tentar ser lúdico, o mais lúdico possível no momento. Tentar levar aquele momento com leveza, sabe? Sem, talvez, o estresse, o nervoso, né? Porque a criança sente quando a mãe tá insegura, tá nervosa, quando a mãe tem medo. Então, a mãe, ela precisa estar segura para a criança sentir, poxa, minha mãe tá descontrolada, então eu também vou ficar descontrolado. Então, assim, a mãe precisa estar bem, né? Sabendo, bem orientada pelo pediatra, né? Ela precisa ter essa força para ela poder, de forma lúdica, envolver a criança no tratamento ali, ela aceitar a medicação. Porém, mesmo assim, tem crianças que eu não sei se é o sabor, que acabam não aceitando mesmo. A gente tem que lançar a mão, talvez, de medicamentos injetáveis. Eu morro de dó das crianças, mas, infelizmente, às vezes tem problemas que precisam ser resolvidos, né? No caso, vamos supor, de uma pneumonia, a gente não pode deixar isso passar batido. E a criança que não aceita a medicação, às vezes tem que lançar a mão de outras formas de apresentação de medicamentos para poder tratar essa criança. E é fundamental que a gente entenda os riscos, tanto da medicação quanto da falta da medicação. Com certeza. Né? Porque tem mãe que muitas vezes fala assim, não, deu muito trabalho, estava cansada, fui dormir. E não deu aquela dose no horário correto. Antibiótico. Deixou para o dia seguinte. Exatamente. E aí a criança não sara, né? A saúde da criança fica comprometida. Ela fica aquela doença arrastada, né? E daí, quando eu percebo, isso é na verdade, é um feeling que a gente vai desenvolvendo, né? Quando eu percebo que aquela mãe, ela não tem tanta... não sei a palavra certa, né? Autoridade. Não tem força, ela não vai conseguir fazer aquele papel de medicar. Muitas vezes eu tive que indicar a internação hospitalar. Ah, sim. Porque daí eu garanto que aquela criança vai ser tratada. Porque daí é no soro, né? A medicação. Em alguns casos, já tive essa experiência. Que a mãe, ela não consegue ser lúdica por não sei quais motivos, talvez. Ela é uma mãe mais sensível, ela não consegue, talvez, ter uma postura mais, né, para poder fazer com que aquela criança participe do tratamento. E eu acabo indicando a internação para garantir a saúde da criança. Às vezes, até essa é aquela mãe que pede para outra pessoa segurar a criança se precisar de uma injeção. Exatamente. Essa fragilidade, né? Eu não sei se essa fragilidade... Então. Cada mãe também, ela é única, né? Cada mãe vem de uma história, ela tem uma força diferente. Então, tem mães que eu sinto que não vai conseguir dar conta do recado ali de medicar em situações que a criança precisa de fato ser tratada. Então, a internação hospitalar, nesse momento, ela tem que ser feita. Eu costumo dizer que a mãe tem que buscar a força dentro dela para ajudar o seu filho num momento como esse. Não adianta você ficar com dó, sendo que depende de você. Né? A criança busca a segurança ali na mãe, né? Às vezes no pai, às vezes a criança se identifica mais em um do que no outro. E às vezes, quando a gente recebe uma criança na farmácia, às vezes a mãe vira as costas e entrega para a avó, entrega para uma tia, para ela ir tomar a injeção. E a criança fica pedindo. A mãe. Mãe, né? Às vezes chorando. E eu procuro incentivar essas mães, né? Eu falo, você tem que ser corajosa. Sim. O seu filho precisa de você. Nesse momento que ele está chorando, principalmente, né? Você abandona ele.
Mãe, vão me agredir aqui, me dando uma injeção, e minha mãe virou as costas e foi embora. Como assim, né? A gente precisa buscar dentro da gente, porque essa força tá ali. Né? A mãe tá com a força ali. Todas as vezes. Vilaine, diante de informações conflitantes, muitas vezes, que a gente recebe, às vezes pelas mídias, às vezes uma tia, uma prima que fez algo diferente com relação à saúde, onde e como você decide buscar a sua verdade na saúde dos seus filhos, para tomar as suas decisões? Eu procuro ter um pediatra que eu confio, né? Então, qualquer dúvida que eu tiver em relação à saúde, eu vou perguntar para o pediatra, porque ele estudou para isso, né? Já tem todas as informações, está ali por dentro do assunto. Então, às vezes a gente vê uma notícia, igual esses dias eu vi uma notícia sobre lavagem nasal. Saiu aí que não era para fazer mais lavagem nasal. A gente fala, e agora? Faço ou não faço? Então, para quem que vai perguntar? Para o pediatra que a gente confia, né? Então, eu procuro sempre ter alguém realmente que eu confie. Habilitado, capacitado. Habilitado, né? capacitado. E a gente vai botar toda a nossa confiança, né? Sim. Então... Mas e aí, a doutora procura quem nesse momento? Tem toda uma história de estudo, né? Eu fiz medicina, depois eu fiz pediatria. Foram 9 anos estudando para hoje eu ser pediatra, né? Então, eu tenho uma carga de estudo, fora a primeira faculdade que eu fiz, faculdade de enfermagem. Então, que tem outra visão do indivíduo, né? A enfermagem tem todo um cuidado, que às vezes falta em alguns médicos, né? A empatia, o cuidado, isso vem muito da enfermagem. Então, eu carrego isso comigo, porque isso vem da minha outra formação. Mas, então, você é a doutora pediatra com o plus. com o plus em enfermagem. Eu enfermagem. vim da enfermagem, né? Então, tem esse olhar mais né, de empatia, de cuidado com o meu paciente. Mas da onde que eu tiro as minhas, além de todo o estudo, né, de toda a formação acadêmica mesmo, a formação médica, né, quando eu preciso de informações de estudo mesmo, a gente sempre está estudando. Não é porque eu terminei a residência de pediatria que eu não vou estudar mais. E eu tenho dúvidas também. Eu busco diretrizes na Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que lá tem estudiosos, tem pessoas que dedicam a vida no estudo, são médicos, são cientistas, são farmacêuticos, são fisioterapeutas, né? Existem profissionais que dedicam a vida nas publicações científicas, né? Nas diretrizes. Então, a gente tem que ficar atenta, porque as diretrizes são lançadas e o médico tem que ter esse cuidado de estar se atualizando. Então, além de toda a formação que eu já venho, né, estudando ao longo dos anos, eu me atualizo nos artigos científicos, nas diretrizes que são lançadas, nos congressos, né? Até aí que eu busco informação nova, porque a medicina, dinâmica. Ela é demais, assim. Condutas que eram feitas há 2 anos atrás, hoje já não são mais. Hoje, por exemplo, depois da pandemia, antes da pandemia, nós usávamos muito inalador. Medicamentos de inalação, aparelho de inalação. Sim. Com a pandemia, esse aparelho ele foi suspenso durante a pandemia porque a névoa poderia transmitir ali o vírus. E ganhou espaço os sprays, né? Os sprays inalatórios. Eles ganharam espaço, né, nos tratamentos. E hoje, as diretrizes, elas comprovaram que o spray inalatório, ele tem mais eficaz, em alguns momentos, do que as inalações. Então, assim, olha como mudou. Foi da pandemia para cá. Então, se a gente não ficar atento, não ler, não estudar, não ver artigos científicos mesmo, escritos por estudiosos, cientistas, né? Pessoas que dão a vida para isso, a gente fica para trás. Né? O corpo humano é dinâmico, né? Então, os estudos vão aparecendo conforme as coisas vão acontecendo, né? Quando aconteceu a Covid, ninguém sabia nada da Covid. Exato. Né? Mas a doutora já teve algum momento que aconteceu, que você passou algum aperto mesmo, que você falou assim, agora eu vou pedir ajuda? Com certeza.
Com certeza. Algum acidente doméstico? Nossa, eu já chorei, já chorei. A Gabi já teve febre de quase 40 graus. Eu tratando ela de uma infecção e ela não melhorava. Eu já chorei, eu já pedi ajuda de outros pediatras, já troquei ideia, porque eu fiquei insegura. Será que o meu diagnóstico tá certo? Sim. Eu já levei ela para outros especialistas, porque eu sou pediatra. Então, eu não tenho domínio. Porque, assim, quando a gente sai do curso de medicina, a gente tem um domínio geral de tudo, mas não é com tanta profundidade. Na residência médica é que você vai, de fato, ser um médico especialista. Então, hoje eu sou especialista em pediatria, né? Então, quando a minha filha tem uma queixa de outra área, não é mais comigo. Então, já procurei colegas de outras especialidades, já levei ela em pediatras, né? Porque, naquele momento, a mãe, ela toma conta de mim. É verdade. No momento que minha filha está doente, a mãe toma conta de mim. Nesse momento, olha como é importante o pai também, que a gente está falando da mãe, né? Eu só vou dar uma pausa e falar do pai. Nesse momento, o pai da Gabi, o meu marido, ele me acolhe, porque naquele momento de tensão que a Gabi está doente, eu fico fragilizada, mesmo sendo pediatra. Sim. Então, eu já chorei, já fiquei desesperada, já liguei para ele e falei, olha, vem para casa, a Gabi não tá bem. Ele me acolheu. Então, a importância também do pai aí no cuidado, né? De dividir essa responsabilidade com a mãe. Então, eu já recorri a outros profissionais, sim. Porque naquele momento, eu só sou mãe. A mãe toma conta de mim. Era isso que... Era nesse ponto mesmo que eu queria chegar. A mãe toma conta. Que a gente tem toda a informação, tem todo o conhecimento. Científico. Mas, se tratando do seu filho, você é a mãe. A mãe. Né? Mesma coisa para o pai, né? Quando o pai pode ser o médico, pode ser o conhecedor, mas naquele momento de uma dificuldade, ele vai recorrer a um outro colega médico, de repente, né? Porque a ligação ali te faz agir, às vezes, de maneira diferente do que deveria. A emoção, ela toma A emoção, conta. exatamente. A emoção toma conta. É por isso que, assim, quando eu estou num plantão, por exemplo, e que chega alguma criança grave ali, que a mãe, ela perde o chão, eu consigo entender como aquela mãe tá, sabe? Por isso que a maternidade, ela agrega muito na minha profissão. Porque eu consigo entender o que aquela mãe está passando. Ela esquece de quem ela é. Ela esquece de tudo. Naquele momento, ela só é uma mãe desesperada. Né? Você já teve, Vilaine, um momento, assim, de desespero? Olha, graças a Deus, eu não tive nenhum momento de desespero lá em casa com as crianças, assim, de algo grave que aconteceu, nenhum acidente, né? Mas a gente escuta, né, bastante coisas sobre acidentes domésticos, né? Coisas simples que você descuida um minuto e acontece. Então, assim, eu procuro sempre cuidar, sempre estar atenta a ele. Se eu não estou perto, tô ali olhando toda hora, pra gente... eu tomo essa precaução, né? Se eu tô cozinhando, eu não deixo eles ficarem na cozinha, né? Se eu tô fazendo algo, assim, perigoso, eu não deixo ficar por perto. Então, graças a Deus, nunca aconteceu nada, assim, que eu ficasse desesperada. Nenhuma febre alta, assim, não aconteceu. Graças a Deus. Graças porque eu imagino que é desesperador, né? Porque a gente... Já aconteceu, assim, da febre ir e voltar muito rápido. E foi com a Lara, que foi minha primeira filha, né? Então, eu não sabia o que fazer ali naquele momento. O que eu faço agora? Qual remédio eu posso dar? Mas eu acabei de dar o outro, né? Então, foi o máximo do desespero que eu fiquei. Mas também o pediatra já resolveu pelo telefone, ó. Administra esse aqui agora. Então, assim, graças a Deus, nada grave, assim, que me deixasse abalada, assim, e muito preocupada. Saindo um pouquinho agora desse tema saúde dos filhos, como é para vocês lidar com essa questão de ter que sair para trabalhar, né? A Vilaine não sai muito, né, Vilaine? Mas essa questão aí da influência te exige muito, né? Exige. Sair de casa e trabalhar também em outros lugares. Como que é para vocês? Eu tenho um ateliê que eu atendo, né, as noivas. Então, eu saio de casa. Porém, igual eu sempre, era o meu sonho trabalhar com o meu próprio negócio para eu fazer meu horário ter mais disponibilidade. Então, eu escolhi a prioridade da minha vida, que são os meus filhos, né? Então, eu organizo bem
o meu dia ali, na parte da manhã eu fico só com eles, e na parte da tarde eu tenho livre para eu trabalhar e fazer as coisas que eu gosto. Então, eu me dou ali nesse tempo que eu tô com eles, eu me dou para eles, eu faço tudo que tem que fazer, eu cuido bem deles, faço as tarefinhas, brinco, né? Nesse tempo que eu fico com eles. Aí na parte da tarde, que é onde que as meninas estão na escola, e agora tem o Filipe, que daí eu conto com rede de apoio algumas vezes na semana, para eu sair e ser a mulher empreendedora, que eu gosto de ser, né? A gente gosta de se sentir útil, gosta de ter um trabalho, eu sempre fui independente. Então, daí eu administro dessa forma, tudo bem organizadinho no meu dia, para eu dar atenção pro principal, que são eles, e também conseguir viver a minha vida, assim, porque depois que a gente é mãe, a gente acaba se esquecendo um pouco, né? Tudo gira em torno deles. E isso eu amo hoje. Demorou para eu entender, sabe? A minha missão, assim, como mãe. Que eu tenho que cuidar deles. Eles são a prioridade. Demorou um pouquinho. Foi um desafio, assim, para mim. Só que depois que eu entendi isso, então, quando eu tô com eles, eu sou deles. Aí eles não estão comigo, aí eu consigo fazer as outras coisas. E sair pra trabalhar e tudo mais. E até essa dependência não vai ser sempre assim, né? Não vai Os ser filhos vão sempre crescer, assim. né? Isso. E conforme foi passando, né? O primeiro filho foi de um jeito, o segundo de outro. Agora no terceiro, a gente vê que realmente não vai ser sempre assim, vai passar. E passa muito rápido. Passa rápido. Muito. Então a gente tem que aproveitar mesmo ali o momento com eles e saber separar, né? Agora eu sou mãe, agora eu posso ser a empreendedora e mulher. E aí você deixando eles bem abastecidos, né? De amor e carinho e cuidado. Você sair de casa fica até mais tranquilo, né? Fica tranquilo, né? Porque quando eu tô ali com eles, eu me dou, tô inteira. Isso mesmo. E você? A minha profissão eu preciso administrar bem, porque é uma profissão que se o médico não administra o tempo, não faz a gestão do tempo, ele acaba dedicando muito da vida dele para a profissão. A gente vê muitos médicos assim, que eles não têm uma vida saudável, não conseguem conviver com a família, com os filhos, fazer uma atividade física, porque o médico permite que a profissão toma conta de tudo. Então, quando eu me formei que eu não tinha Gabi, eu tinha uma rotina de trabalho bem pesada, mas é porque naquele momento só era eu. Então, eu deixei o trabalho tomar conta do meu tempo. Hoje, já com a Gabriela, né, casada com meu marido, com minha família, eu tenho que fazer uma gestão do meu tempo para eu poder me dedicar para minha profissão, né, para minha maternidade, como esposa também, e cuidar de mim. Então, assim, o que eu falo? A gente não consegue ser 100% o tempo todo em todos os setores da nossa vida. É verdade. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, nós estamos trabalhando. A minha filha hoje, agora de manhã, ela está com uma moça que me ajuda a ter uma rede de apoio na parte da manhã. Então, a parte da maternidade, nesse momento, ela está de lado, porque eu estou me dedicando ao meu trabalho aqui com vocês. Então, o que eu faço? Sempre quando eu estou fazendo na minha agenda, eu tento me dedicar o máximo naquilo que eu estou fazendo. Eu estou aqui, eu estou tentando me dedicar ao máximo ao meu trabalho. Quando eu estou com a Gabriela, eu me desconecto das outras coisas para tentar ser o máximo, assim, um momento especial, 100% dela, atenção dela. Então, eu evito, assim, pegar em celular, evito, às vezes, eu quero ficar só com ela, então eu evito passear muito, né? Eu quero um momento eu e ela em casa, ela contar como é que foi a escola, a gente inventar uma brincadeira nova. Quando eu estou com meu marido, eu quero estar 100% atenção, como é que foi o seu dia do trabalho, como que está as suas coisas, você está bem, né? Então, eu acho que o segredo é isso, é não se cobrar de estar 100% ok em tudo. Porque quando você está se dedicando em algum setor da sua vida, o outro setor, ele está de lado. E não tem nada de errado nisso, né? O importante é você tentar ser dedicado naquilo que você está fazendo naquele momento, né? Com certeza. E gestão de tempo. Se você consegue fazer uma agenda, igual a Vilane citou aqui, que de manhã a agenda dela é voltada para as crianças, à tarde ela consegue trabalhar. Se você consegue agendar, até escrever mesmo, anotar, isso facilita muito, né? Essa é uma dica, assim, né? Anote, faz um planejamento, não deixa a vida
assim, vai rolar, Deixa vai a vida me me levar. Não, se organize que você consegue gerir o seu tempo. Você falou uma palavrinha mágica aí, que tá bem difícil hoje em dia, que é o desconectar, né? Sim. Nós estamos o tempo todo conectados. Inclusive as crianças, né? Depois da pandemia, as crianças tiveram também essa necessidade de entrar mais ainda por causa da escola. Muitas escolas ficaram online, né? Como vocês lidam com a babá eletrônica, né? Que muitas mães utilizam desse artifício. Deixar tablets ou celular na mão das crianças. Deixa ali porque ele tá quietinho. Sim. Não tá fazendo bagunça. É cômodo. Tá lá no sofá, você vai procurar a criança, tá lá no sofá com o tablet na mão ou com o celular na mão. Como que vocês lidam com isso, Elaine? É bem cômodo, né? Nós entregarmos o tablet ou o celular na mão das crianças porque a gente tem tempo para fazer as coisas. Eu não sou totalmente contra telas, né? As meninas, elas assistem à televisão. Porque eu acho que assim, a televisão, ela tá lá, né? E tem todo o ambiente ali. Então, elas assistem televisão, brincam um pouquinho aqui, brincam um pouquinho ali, olham um pouquinho. É assim que eu faço. O celular, elas não têm, não pretendo dar também. E quando elas usam, é o meu ou do meu marido. E a gente também gosta do celular. Então, a gente não deixa por muito tempo na mão delas. Elas quase não pegam o celular. Então, é mais a televisão mesmo. Porque quando elas estão no celular, elas ficam ali vidradas, né? Até rola briga, né? Porque as duas querem ao mesmo tempo. Então, a gente costuma a não deixar o celular, é mais a TV. E tablet a gente também não tem em casa, porque é outra coisa que a gente vai dar o tablet. A gente não vai pegar de volta, porque nós temos o nosso celular. E elas ficariam ali por horas. Porque quando a gente pega, eles pegam o deles e nós pegamos o nosso, passa o tempo que a gente nem vê, né? Aí acabou a conexão da família. Então, assim, eu sou a favor das telas no horário que eu preciso fazer uma comida. Elas ficam ali realmente quietinhas, né? Assistem ao desenho que elas gostam. Mas a gente está até eliminando um pouco desse hábito delas da TV. E elas estão se dando bem, porque às vezes a gente fala assim, não vou deixar elas ali, senão elas vão brigar, senão elas não vão ficar aqui no meu pé, quando eu tô fazendo alguma coisa importante assim. Mas não, elas super se deram bem. A gente já deixou elas assim, vão ficar uma semana sem televisão. E elas arrumam coisa para fazer, né? Então elas vão brincar juntas. Então eu sou a favor em momentos que a gente precisa, né? Não sou completamente contra. Precisa, deixa eu assistir um pouquinho, as amiguinhas assistem um desenho legal, eu sempre tô de olho no que assiste, eu não gosto de YouTube, eu deixo no Netflix, que tem uns desenhos legais. Então, eu acho que pode ser um apoio para nós mães, principalmente para quem não tem ajuda, não consegue, que é um refúgio, assim, para talvez conseguir limpar uma casa, né, fazer algo assim. Só que na minha realidade, eu tento diminuir o máximo, e quando elas assistem, é a TV, porque tem todo esse contexto ali em volta delas, sabe? A TV tá mais gerenciável, né? Isso. Porque ela tá lá, né? Tá lá. O celular, você carrega para onde for, a criança sai andando com o celular. A gente não tem o domínio do que tá assistindo. Às vezes, quando a criança é maior, ela já sabe mexer no celular. Então, às vezes, a gente perde um pouco do controle do conteúdo que as crianças estão consumindo, né? Eu acho que nossos filhos, eles nasceram em outra geração. Isso é fato. É verdade. E a gente não pode achar que eles vão ser igual a gente, igual nós, né? Eu tive meu primeiro celular, eu tinha 20 anos. Quando a Gabi nasceu, já existia o iPhone 5. Sim. Então, ela nasceu num mundo tecnológico. Exato. Isso é fato, isso é real. E a gente não vai conseguir criar e educar e orientar nossos filhos fora desse mundo tecnológico. Nós estamos no mundo tecnológico e isso é fato. O que eu recomendo e o que eu procuro fazer? Eu não vejo mal nenhum naquela mãe que senta num restaurante com o marido ou com um casal e que naquele momento, 1h30, 2 horas de jantar, a criança está assistindo um desenho no celular. Desde que essa mãe consiga fazer o controle durante o dia. Não é uma criança que ficou o dia inteiro na televisão. É verdade. Não é uma criança que ficou o dia inteiro no celular. É uma criança que tem atividade. De manhã ela vai na natação, ela vai numa aula de música, ela brinca com a família de manhã.
ela tem um animalzinho de estimação, à tarde ela foi para a escola, ela não viu tela nem um momento do dia. E à noite, quando a mãe sai para um jantar com os amigos ou com o próprio marido, eu não vejo mal nenhum, eu não julgo essa mãe que coloca o celular para a criança. Porque a mãe, às vezes, a mãe e o pai, é 1h30, 2 horas de jantar que eles precisam trocar um olhar, Sim. né? Tomar um vinho ali, conversar um assunto de casal. Sim. E a criança, ela fica ali ligada na conversa e não deixa esse casal conversar. É verdade. Então, a gente não pode julgar essa mãe. Ir no restaurante e falar, nossa, a criança está na tela. Você não sabe a rotina dessa mãe em casa. Talvez essa criança, ela não assistiu a tela o dia inteiro. A mãe escolheu aquele momento, que é permitido, para dar para ela, para poder curtir ali. A mãe também precisa viver. Sim. Né? Então, eu acho que a tela, como a Vilane disse, não tem como fugir da tela. Mas a gente precisa administrar a tela. Ela né? ela é real, né? Ela é real, não adianta, tá aí, vai ficar para sempre. Então, a Gabi também não tem celular dela, né? Eu também quero demorar bastante para dar um celular para ela. Quando ela quer assistir algo no celular, é no meu celular, porque eu tenho um controle do que ela tá assistindo, né? Eu tô vendo ali, eu controlo o tempo. Ou a TV também, eu uso desse artifício. Então, o que eu faço também, o que eu recomendo? Envolva a criança em atividades que ela não vai lembrar da tela. Você viu que a Vilane falou, quando tirou a televisão, as meninas inventaram brincadeiras? Então, se você retira, não de forma de castigo, nada disso. Você envolver as crianças em outras atividades. Sim. Né? E ela não vai pedir a tela, né? Mas, assim, é uma realidade. Eu acho que é importante a mãe ter a consciência de administrar o momento de dar o celular ou a televisão, deixar disponível para essa criança. Ser de maneira dosada, né? Dosada, consciente, né? E com certeza sabendo que eles estão acessando. O conteúdo. Porque é um importante. universo que se abre. Muito. Tem muita coisa legal hoje em dia para assistir, né? Igual a Lara. E também, depende da criança, mas a Lara gosta de assistir um programa que chama Mundo Bizarro. E fala sobre os animais, os insetos, como que, sabe? É muito interessante. Ela tá aprendendo ali ao mesmo tempo. Ou então ela gosta de ver vídeos de artesanato. É uma coisa que ela A Gabi também gosta, sabe? Então, assim, dependendo do que tá assistindo, só acrescenta na vida deles também, né? Aprende a ser organizadinha, arrumar as bolinhas em cada compartimento, aprende sobre a vida. Esses dias ela viu a gente tinha uma borboletinha em casa, nossa, uma borboleta e tal. Dela, não é borboleta, é mariposa. Eu falei, como você sabe? Dela, porque a mariposa tem a asa triangular, a borboleta é oval. E eu aprendi isso no Mundo Bizarro. Então, eu achei muito interessante, sabe? Então, é legal administrar o conteúdo, assim. Sim, porque realmente tem muita coisa boa, mas tem muita coisa, por exemplo, eu que estou na fase da adolescência, a gente tem que estar atento. E hoje, meus filhos já falam assim pra mim: mamãe, você pegou meu celular? Peguei. E por quê? Porque eu queria olhar, queria ver o que você tá vendo. Ué, mas você não confia em mim? Eu falo, eu confio. E você me dá, né, assim, a razão de estar confiando em você? Porque você deu uma educação, você ensinou, instruiu, mas ao mesmo tempo o adolescente está sendo influenciado pelos amigos, né, pela escola, e está recebendo informações que não compartilham dos seus valores ali nesse dispositivo. Sim. Então é difícil. Só para a gente até comentar sobre esse assunto um pouquinho mais, muitas crianças têm o diagnóstico de TDAH ou autismo. A doutora tem, assim, visto a diferença do uso dos celulares ou tablets nessas crianças? Por exemplo, piorando sintomas ou piorando... Com certeza. É um assunto muito delicado falar sobre isso, porque assim, são crianças que exigem um cuidado especial, né? Eu tenho poucos pacientes que têm um diagnóstico de autismo, né? E eu só faço um acompanhamento adjuvante ali, porque eles são acompanhados pelo neuro, né? Eu faço especialistas nesse setor. Mas eu vejo que a mãe que
tem um filho com, por exemplo, o autismo, é uma mãe que ela é exigida o tempo todo pela sociedade, por ela mesma, porque é uma criança que exige cuidados especiais. Então, é uma mãe que maternidade cansa ser mãe. Cansa muito. Então, é uma mãe que ela está cansada. É uma criança que às vezes é mais ativa, né? Então, às vezes, ela oferece mais a tela para ela poder descansar. Então, eu tenho esse olhar de empatia, de compaixão com ela, porque eu vejo que ela está cansada. Não é porque ela não ama o filho dela, ela ama muito o filho dela, mas é porque exige um cuidado especial e a maternidade já é cansativa. E ela está no mundo, ela está ali naquele ambiente o tempo todo, naquele ambiente que exigindo mais atenção. Então, muitas vezes ela dá a tela para descansar um pouco. Por outro lado, eu tenho essa compaixão pela mãe. Mas, por outro lado, eu vejo que a criança, ela fica mais agitada, porque ela tem mais estímulo. Sim. Né? Tanto a criança que tem déficit de atenção, quanto a criança que tem um autismo. Então, ela tem muito estímulo. É uma criança que já tem um pouco de dificuldade de se concentrar, né? De focar em algo. E se você estimula muito, essa criança vai piorar ali. Não vai conseguir controlar o quadro dela, né? Mesmo medicada, mesmo acompanhada. Então, tem essas duas faces, né? Essa mãe tem que ser muito bem acolhida, sabe? Ela tem que ter uma rede de apoio. Não são todas que têm. Para ela poder descansar. Porque não é fácil. Ou seja, para a saúde do filho ir bem, a saúde da mãe tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Por que a gente que se alimenta bem, a gente vai na academia? Não é, além de um corpo legal, que todo mundo quer, a gente quer ser saudável, a gente quer ver nossos filhos formarem, a gente quer ver nossas filhas, né, eu não sei, mas, né, tendo a família delas, são elas que vão escolher os caminhos, mas a gente quer participar, a gente quer ver nossos filhos sendo felizes. Então, a gente precisa ter saúde, se cuidar, né? A gente precisa ter a mente saudável, o corpo saudável. O fato da gente se dedicar aos filhos, né, e despender da maior parte do nosso tempo, não deve ser impedimento para a gente cuidar da nossa saúde, né? Olhar para si mesma, né? Para a gente estar com a saúde mental, principalmente, em dia. Porque tendo um filho saudável, a gente está o tempo todo se cobrando, se perguntando se está acertando. A gente está o tempo todo se culpando. Eu tive um episódio de acidente doméstico que eu demorei muito tempo para me eximir daquela culpa, sabe? Eu coloquei a minha filha na hora de ir para a escola e ela ficou descalço, já estava pronta, já tinha tomado banho, estava pronta, e ela ficou descalço. Aí eu falei, sobe aqui que nós vamos lavar o pezinho para pôr o tênis, para ir para a escola. E aí aconteceu que era uma pia pequena e eu fui alcançar alguma coisa ali e essa criança virou e abriu a cabeça. 6 pontos na cabeça. Eu fiquei em choque, porque eu fiquei me culpando, né? Tava tudo tão bem, tudo tão perfeito, indo para a escola. Acabou com o meu mês, acho que fiquei uns 3 meses, sabe? Com aquela dor de como você foi péssima, né? Não prestou atenção, não estava presente naquele momento de segurar ali a criança. Então, assim, mesmo estando tudo bem, a gente já tem várias questões para dar conta, né? E se a gente não parar um tempo para se olhar e se perceber, aí a saúde mental já vai por água abaixo e aí desencadeia em toda a família. Isso. Né? Nas crianças. E cuidando de nós, do nosso corpo, tendo o nosso tempo, o emocional, o mental ali, vai bem, né? E a gente tem que ser uma mãe feliz, tem que ser uma mãe com uma autoestima boa para cuidar das crianças, né? Porque senão, se você olha no espelho e não gosta do que você vê, você vai ficar triste, vai passar isso para as crianças, vai achar que é um peso na sua vida, talvez, Sim. porque você só vai ficar ali, mas eu só cuido deles, não tem tempo para mim, então... Não faço nada. Não faço nada, né? Então, eu acho que é muito importante ter esse tempo, ter esse cuidado, né? Até porque é o exemplo, né?
Sua filha tá vendo, exemplo, você olha, minha mãe, ela se cuida, ela vai na academia, ela se preocupa com a saúde. São os valores que você está agregando na vida dos seus filhos, né? Por mais que eles vão crescer, vão ser adolescentes, vão ter vontade própria, mas os valores que você plantou no coraçãozinho dos seus filhos, eles estão lá. Eles são sólidos. Né? Então, os valores que a gente tem que plantar nos nossos filhos, eles têm que ser sólidos. Né? Eles vão crescer, vão ser adultos, vão ser jovens, vão casar. Não sei se vão casar ou vão viajar o mundo inteiro. Eu não sei falar. Mas o que eu sei é os valores que eu estou plantando agora no coração da Gabriela. E que eles sejam concretos, sólidos, para ela levar por onde ela for. Sim. Exemplos, né? Com exemplos, né? Não adianta falar, olha lá, aquela mãe lá come alface. E você não come alface. Né? Mudando mais uma vez um pouquinho de assunto, mas falando sobre educar, tem uma perguntinha aqui bem, talvez polêmica, mas qual é a opinião de vocês sobre a disciplina física como forma de educar as crianças? A famosa palmadinha. A vara atrás da porta. É um assunto polêmico e eu acho, assim, que existem duas realidades. Assim, mas de forma bem... Eu vou falar como a gente tá aqui. Não dá pra... É um assunto longo. Mas existem duas realidades. Tem a realidade da criança que ela é espancada. É verdade. Né? Eu tô falando como médica, tá, gente? Como pediatra. Já trabalhei em pronto-socorro pediátrico e eu já recebi criança espancada, né? Então, assim, tem a realidade da criança espancada, onde ela vive num ambiente onde os pais são agressivos a todo momento. Geralmente são pais, que estão sob efeitos de drogas, bebidas. Sim. E essa criança, ela vive nesse meio, ela é espancada todos os dias. Né? E existem outras formas de violência também, não só a física, né? A gente agora vai falar da física. Essa realidade é uma realidade que, assim, não é o comum, graças a Deus, mas ela existe, que para mim é um caso de polícia, né? De prisão, isso é fora até da minha... né? Eu estou ali como participando desse processo, né? Mas, assim, é fora da minha ossada. A outra realidade é uma família usual, uma família, assim, dita normal, onde a palmada, às vezes, ela é tomada como forma de educação. A violência, eu vou falar que a violência, ela nunca será uma forma de educação. Tanto a violência física, quanto a violência moral, você... destratar o seu filho, humilhar o seu filho, né? Ridicularizar o seu filho. Então, isso não é uma forma de educar, né? Então, mas o que acontece? Existem essas famílias onde o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, uma família usual, uma família normal, e que em algum momento o pai dá uma palmada no filho, no sentido de que ele quer educar, porque muitas vezes ele vem de uma família que tem ele foi educado assim. Os meninos, né, geralmente os pais, eles perdem um pouco mais a razão e dão o tapa porque eles vieram de uma família onde eles apanharam. O pai bateu porque era peralta, era arteiro. As meninas nem tanto, as meninas são mais, né, as mães. Isso geralmente vem do pai. Mas esse pai que dá o tapa, depois ele sofre com o tapa. Ele sofre. Ele usa o tapa naquele momento como forma de educação, mas depois ele sofre. Ele não fez aquilo pra machucar o filho dele, para deixar marcas no corpo do filho dele. Ele fez aquilo lá na tentativa de educar. Mas a violência, nenhuma forma de violência, ela educa, né? A mãe também, às vezes ela dá um tapa na criança e é no sentido que ela quer educar. Mas depois ela chora. Ela sofre, ela se culpa, ela se sente a pior mãe do mundo. Ela fala com a amiga, hoje eu bati, hoje eu dei um tapa no bumbum da minha criança, tudo, e ela sofre. Isso é um caso muito comum. Isso é muito comum. Isso eu escuto no consultório, isso com as pessoas que eu convivo, é comum. O que eu falo sobre isso?
A mãe e o pai que trabalham fora, eles chegam em casa cansados. A gente chega às 6, 7 horas da noite, a gente tá cansado, a gente tá com fome, a gente quer tomar um banho, a gente quer descansar. E a criança, às vezes, ficou o tempo todo, o dia inteiro longe do pai e da mãe, porque o pai e a mãe estavam trabalhando. E naquele momento das 6, 7 horas, é o pico do choro na casa de todo mundo. Né? É verdade. É porque os pais estão cansados, estão com fome, estão querendo tomar um banho, assistir uma televisão, uma série, um jornal, ler um livro, ler um jornal. A criança também está com saudade dos pais, porque ficou na escola, ficou com a avó, ficou com a babá. A criança também está com fome, está querendo tomar um banhozinho, mamar. Sim. É o pico do choro, o estresse é das 6 da tarde, das 18 às 20 horas. Como que a gente faz? Qual é a recomendação que eu faço? Quando a mãe chega e faz essa queixa pra mim, eu dei um tapa, eu sofria, e eu tô chorando, eu tô me sentindo mal. Evita que chegue nesse pico de estresse a sua criança. Se você sabe que vai acontecer, que o pai às vezes tem uma facilidade entre aspas, de dar o tapa, né? Porque ele acredita realmente que é uma forma de educar, ou a mãe mesmo, evita chegar nesse pico ponto de estresse. Se você sabe que o seu marido vai chegar às 6, 7 horas da noite cansado, preocupado com o trabalho, com fome, né? Já prepara essa criança para essa criança estar calma no momento que o marido... Isso é sabedoria materna. Prepara essa criança para quando o seu esposo chegar, o ambiente não ser um ambiente propício para isso acontecer. Que o estresse não reine nesse lar para facilitar o tapa. Porque o tapa vai acontecer, gente, tá? O tapa acontece mesmo. E não tá tudo bem. Você não fez isso porque você não ama o seu filho, mas não é... Sem consciência, né? É uma reação. É uma reação, um reflexo. É, um reflexo. Então, qual que é a recomendação que eu dou? Não deixe chegar no pico, mãe. No pico do estresse. Se você sabe que naquele momento é um momento que na sua casa fica um pouco descontrolado, prepare essa criança para esse momento. Alimente ela, né? Dê banho, faz uma naninha nela, deixa ela mais calma, porque o marido vai chegar com fome. Você já sabe que esse ambiente vai estar propício para isso. Porém, agora eu vou fazer um parênteses aqui. Já vi e já atendi crianças onde a criança, ela ganha um espaço dentro da casa, um espaço assim, a emoção dela toma conta, né? Quando já o pico de estresse já tá alto, ela tomou conta, essa criança nesse momento, ela precisa ser contida. Eu digo contida e não o tapa. Porque o tapa, ele tem essa de violência para a criança também. Olha, minha mãe me ama, mas ela me ama, por que ela tá me batendo? Mas a criança, ela precisa ser contida. Quando a criança está no pico da emoção e você não conseguiu fazer essa prevenção antes do ambiente, a mãe não conseguiu prevenir, o ambiente estressou. O pai chegou com fome, criança com fome e estressou o ambiente. Essa criança ganhou uma emoção, um choro, uma emoção, foi lá nas alturas. Contém essa criança. Você precisa segurar fisicamente essa criança. A educação física, né? Aí a palavra que a gente utilizou. É nesse sentido que eu acho. Contenha o seu filho. Olha, calma, não é assim que faz as coisas, né? Essa criança precisa de contenção. Porque o que acontece também é de criança bater nos pais. E você vai deixar o seu filho te bater? Né? Bater no rosto, já vi criança batendo no rosto da mãe, do pai, da avó. Então, assim, você vai revidar com outro tapa? Não. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente fazer a prevenção. Prevenir o estresse. Você sabe que naquele momento vai rolar um estresse na sua casa? Alimente seu filho, dê banho no seu filho, coloque seu filho para dormir. Nesse momento, às vezes, um desenho, né? Porque o marido vai chegar do trabalho também cansado. Não deu certo a prevenção, rolou o estresse, contenha o seu filho fisicamente. Não deixa ele tomar espaço e bater no seu rosto. Bateu no seu rosto, segura a mãozinha da criança, olha para ela e fala firmemente, olha, isso não é legal.
Não é aceitável. Eu não aceito que você faça isso comigo e nem com ninguém. Você não vai fazer isso. Então, a educação, nesse sentido, não é na palmada, mas na conter o seu filho naquele momento de estresse. A doutora está falando e eu estou aqui relembrando várias situações que eu perdi a paciência. E que, de fato, não surtiram efeito nenhum para educar. Depois de um tempo que eu perdi a paciência e dei umas palmadas e percebi que não adiantava, eu comecei a fazer isso. De naquele pico de estresse, do nervosismo mesmo, eu abraçar. E aí a criança querer sair, mais o meu filho, que aconteceu isso, né? Mais Peralta. E dele querer sair e eu falar, não, você quer um abraço, tá tudo bem. E isso sim resolver. Então você foi falando e eu fui visualizando que... Só que eu demorei um pouco para... Hoje ele tem 12 anos. Eu demorei até, eu acho que uns 7 anos para eu entender que ele funcionava diferente. Porque a minha filha, ela já era assim. Se ela estava fazendo alguma arte ou alguma coisa, se eu olhasse firme para ela e eu falasse que ela ia apanhar, ela já parava. O meu filho não. Ele me enfrentava. E ele ia até o último limite. Eu tive vezes de eu me fechar dentro do banheiro. De eu fugir da situação, porque assim, não me esgotei, não sei mais o que fazer. Eu me fechava dentro do banheiro porque eu ligava pro meu marido e falava assim, se você não vier agora me ajudar, eu não sei o que eu vou fazer. Naquele, né, pico de estresse que você fica descontrolada. Eu passei por isso, gente. Hoje, graças a Deus, já não acontece mais, porque eles já estão grandes e já entendem. E hoje a gente se entende muito melhor, mas não é fácil. Agora, o fato de conter a criança e de envolver ela mesmo num abraço. Ela precisa... Você tem um menino. O menino, às vezes, precisa dessa coisa mais firme, né? Mais física, né? Física. Ainda não passei por essa experiência, mas as meninas também, assim, só do fato de eu olhar e falar alguma coisa para elas já se contêm. Só que tudo que a doutora Bruna falou, dessa parte do estresse à noite, aconteceu em casa, muito, principalmente ano passado. Eu estressada, eu estava grávida, meu marido chegava estressado, as crianças também já estavam sentindo toda aquela mudança. E o que eu tive que eu vi que eu estava tomando, assim, estava descontrolada a situação. E eu pensei assim, o meu marido, ele já chega nesse nível de estresse todos os dias, ele não está conseguindo visualizar. Eu estou conseguindo visualizar. Então, o que a gente tem que fazer? Tomar as rédeas da situação. Os adultos somos nós, né? Então, se a gente não controlar isso, as crianças não vão saber fazer isso sozinhas, né? Com certeza. E se a gente for debatendo, rebatendo elas e ou dando palmadas, isso não vai melhorar. Então, eu comecei a fazer isso, a tentar contornar toda essa situação para quando meu marido chegasse, elas não estivessem naquela fase de choro e fome e tudo mais. E também fui conversando com ele, porque eu estava vendo, ele não. Aí ele começou a enxergar também. Porque às vezes é igual, eu tenho as 2 meninas e o meu marido, às vezes ameaça, vai pra cima, assim, não que vai fazer alguma coisa ou que se fizer uma palmada não vai ser forte. Só bate o pé. Isso, só que tipo assim, eu não tava gostando de ver aquela situação, ele bravo pra cima delas, elas com medo. Eu falava assim, elas são meninas e você é o protetor delas, nós somos os protetores. Então a gente não tem que ir pra cima desse jeito, a gente tem que conversar para administrar ali bem essa situação, que senão vai virar um caos. E nós que temos essa consciência, que somos adultos, temos que levar isso da melhor maneira, né? Então, vira e mexe, eu penso assim, tá na confusão. Eu falo, epa, o adulto aqui sou eu. Então, eu tenho que administrar isso daqui. É sobre isso. Para elas saberem como conduzir nessa situação, né? Porque elas não têm maturidade, né? E nós temos. Embora eu acho que, sei lá, de uns 2 anos pra cá que eu fui ficando mais madura, né? Porque demora, né? Natural. A gente vai... Tudo que eu vivi com a Lara foi muito diferente do que eu vivi com a Mariana, além da experiência, né? É a maturidade. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar como mãe. Como que a gente tem essa sabedoria. A sabedoria, né? E tem essa... como que fala?
não poder sobre a criança, a gente tem autoridade sobre essa criança, né? E então a gente tem que ensinar eles a lidarem com os sentimentos deles, né? E começa agora, né? E essa parceria do pai e da mãe, ela tem que estar, assim, presente e tem que haver uma sintonia. O pai tem que aceitar esse conselho, essa dica, né? Porque muitas vezes o homem vem com esse ímpeto da masculinidade, né? É isso que eu falei. E a mãe tem que falar, não, você é esse papel que elas esperam de você, né? Você como pai. E tratar meninas é diferente de tratar meninos, né? Eu vivo isso muito lá em casa também. Que eu tenho o tempo todo que tá lembrando meu marido. Olha, ela é menina. Porque às vezes quer falar com a menina, do mesmo jeito que falou com o menino, eu falo, não é assim. Aí ele fala, me ajuda. E é o jeito que elas me ajuda, me lembra, né? Porque é o que elas vão lembrar, como ela foi tratada, como elas foram tratadas pelo pai, é o exemplo que elas têm pra vida. Então eu bato muito nessa tecla em casa com meu marido, né? Que ele tem que saber lidar ali com elas, que elas são delicadas. Isso. Né? Elas têm que ver ele como um protetor, né? Então a gente tem bastante essa conversa em casa. A gente parece que a gente divagou aqui no assunto, né? Falando da maternidade, educação, mas não. Eu acho que isso tudo entra na saúde mental, né, doutora Bruna? Sim, do casal, né? Vocês amamentaram? Eu não consegui amamentar. Não consegui amamentar. Eu fiz cirurgias, né, na mama. E daí a Gabi mamou fórmula desde a maternidade. Então, e isso é algo que, naquele momento, me machucou muito, sabe? Existe uma expectativa, né? Quando eu fiz uma cirurgia plástica, né, na mama, eu era jovem, né? A gente não... Nem imagina. Não, é diferente. É a maturidade, né? É jovem. Eu imaginei que eu não sofreria tanto. Quando ela nasceu e que eu não pude amamentar, que eu não produzi leite, né? Eu sofri bastante. Foi muito ruim, eu chorei bastante, sofri. Mas depois eu aceitei, não tinha outra forma. Sim. Eu tive que aceitar e ela mamou fórmula desde a maternidade. Que hoje elas são muito próximas. Muito, né? Nutricionalmente falando, sim. Mas eu queria viver, né? Eu queria viver essa experiência. Eu não vivi. Então... isso é bom e é ruim. É ruim porque no momento eu sofri e tudo. Mas é bom que hoje, quando chega uma mãe no meu consultório, na mesma situação, eu consigo acolher ela. Isso. Que aquilo, eu já passei por isso. Tá tudo bem. Seu filho vai ter saúde. As fórmulas são excelentes. Você vai preparar a mamadeira com o mesmo amor que se você estivesse amamentando seu filho. Vai acolher ali com o mesmo amor, né? O contato olho no olho com a criança. Exato. Então, assim... o aconchego é o mesmo. Mas naquela ocasião eu sofri bastante. Agora eu já superei. Eu consegui amamentar os 3, né? Não amamentei por muito tempo, até 2 anos, como é recomendado, né? Eu amamentei a Lara por 7 meses, a Mariana por 10 meses e o Filipe por 3. Também por conta de uma cirurgia que eu fiz. Então, eu também não tive muita produção de leite agora na amamentação do Filipe. Mas eu consegui ali levar até os 3 meses. Fiquei com dorzinha no coração por ser o último, né? A gente quer amamentar um pouquinho mais. Mas deu tudo certo, né? Nesse período que eu amamentei eles. Não, eu acho que qualquer quantidade já é uma excelente. Quantidade, sim, né? Para fazer a diferença na saúde, né? Em relação à amamentação em público. A doutora não amamentou, a Vilaine amamentou. Como que foi? E se você acha que as pessoas têm o direito de fazer sem restrição, ou elas teriam que se privar ou proteger mais a criança, né, nesse momento da amamentação, quando está num local público? Eu sou totalmente a favor de amamentar em qualquer lugar que tiver, né? Não tenho nada assim contra isso, até porque você tá num local que não tem como você amamentar ali. Você vai ter que sair, tipo, tirar você e sua criança dali para fazer uma coisa tão natural, né? O que eu sempre fiz, sempre amamentei em público. Já saí com pessoas que, tipo, até virava a cadeira de costa para amamentar. Acho que por
não se sentir bem ali. Mas, não se sentir à vontade. O que eu sempre fazia quando eu amamentava em público era somente cobrir, assim, o meu seio. Porque é o meu corpo, eu não queria que as pessoas vissem o meu corpo. Mas, se eu tô aqui nessa mesa, eu até perguntava pras pessoas. A gente fica assim, você se importa? Se importa? As pessoas, você quer amamentar? Ela, não, você se importa? Não, então, aqui... As pessoas perguntavam? Uma vez perguntou, a gente tava assim numa mesa, acho que, não sei quem tava conversando, assim. Eu falava assim, você se importa? Então vai ser aqui mesmo. Aí eu só topava, assim, eu amamentava aqui mesmo. Então eu não tenho nada contra, desde que não aparecesse nada do meu corpo, porque eu não gosto, né? Mas se não... eu tinha várias fraldinhas bordadas, bem lindas para esse momento em público. Eu só cobria assim e porque uma coisa eu acho que até assim, para o conforto da criança, né? Já é desconfortável você estar fora de casa, né? Já às vezes barulho e tal. Aí vou ficar ainda com fome? Mãe, vou ficar com fome? Você não vai? Vai chegar o pico do estresse nele. A melhor parte da amamentação, eu lembro assim que eu falava, era você ter o melhor leite na temperatura certa e na quantidade ideal. Que não desperdiça nada. Tá ali, né? E fácil, tá né? pronto. Você sai pra qualquer lugar. Não precisa carregar nada. É a parte mais fácil, eu acho, da maternidade. Amamentar é muito fácil. É verdade. Depois que passa aquele período de desconforto, né? Com o peito e tal, eu tive mastite, foi bem trabalhoso. Mas depois que você vence isso aí... O primeiro mês, né? Eu vejo no meu consultório que o primeiro mês ele é o mais complicado. Por várias questões, entre eles o aleitamento materno. Mas depois... As mães tiram de letra. E é maravilhoso, né? Todas as fases, mesmo amamentando na mamadeira, você poder curtir cada fase, independente do lugar ou do ambiente que você tá, você ter ali a consciência de que é você e seu filho, né? Mesma coisa a correção com a criança. Eu tive amigas que falavam assim, imagina, eu não corrijo meu filho se tiver numa festinha de aniversário. E eu tinha assim, pra mim, que se eu deixasse pra depois, meu filho não ia nem entender. Criança pequena. Não ia lembrar. Não ia nem lembrar. A criança, acho que ia se perguntar, minha mãe, será que tá falando do quê? Né? Ou me corrigindo agora por uma coisa que eu nem me lembro. Né? Então, eu sempre achei que educar é onde você estiver. Na hora, né? Amamentar é onde você estiver. Sim. Tudo com respeito, perguntando para as pessoas que estão junto, né? Mas e em relação ao futuro? Quais são as suas preocupações em relação ao futuro e bem-estar dos filhos? Bruna? O futuro Eu acho que a gente precisa respeitar os nossos filhos, acima de tudo, nas escolhas que serão feitas para o futuro, né? Eu não quero colocar na Gabriela aquilo que eu não consegui da minha vida pessoal, sabe? Colocar nela, apostar nela as fichas que eu não consegui atingir. Então, ela precisa ser feliz com as escolhas que ela fará, né? Então, é por isso que hoje a minha maior preocupação é plantar no coração da Gabi, da minha filha, eu só vou ter ela, minha única filha, valores concretos, valores sobre a vida, sobre ser do bem, uma pessoa íntegra, desde agora. Porque isso nunca mais vai sair de dentro dela. Ela vai, por onde ela for nesse mundo afora, ela vai levar com ela os ensinamentos que eu e meu marido estamos plantando no coraçãozinho dela. Então, esse é o meu trabalho, esse é o meu desafio na atualidade. Meu desafio, a maternidade é um desafio contínuo e a maternidade não tem fim, eu acredito nisso. A gente vai maternar até o nosso último dia de vida. É verdade. Então, hoje o meu desafio, a Gabi já tem 6 anos, ela já entende, é plantar dentro dela bons valores para ela carregar por onde ela for. Eu não sei se ela vai se casar, vai ser uma escolha dela, ou se ela vai viver, vai namorar, vai ser solteira, não sei qual profissão ela vai escolher, eu quero que ela seja feliz nas escolhas dela, mas que ela carregue com ela bons valores. E eu acho que uma criança que sabe se relacionar na vida, com a saúde mental, né,
bem estruturada, bem estabelecida, tendo clareza dos seus próprios sentimentos, tendo clareza dos seus valores. Ela precisa saber o valor que ela tem. Ela precisa se amar, né? E ela saber se relacionar com as pessoas. Qualquer profissão que ela escolher, se ela for casada ou se ela não for casada, se ela escolher viajar o mundo inteiro ou não, ela vai ser feliz. Então, a criança precisa de valores, né? Ela precisa saber do valor dela próprio, do valor da vida, do respeito ao próximo e de se relacionar. Saber as relações humanas, se relacionar no trabalho, com o marido, com os amigos. Então, o que eu quero para a Gabi é isso. É o que eu desejo e luto, é a formação dela para ela seguir o caminho que vai fazer ela feliz. E com certeza, se ela levar isso e souber, né, aplicar tudo isso que você está ensinando, ela vai ser já um ser humano diferente. Nos dias de hoje, em que está todo mundo muito conectado, que as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar, de se relacionar, né? De estar no lugar do outro, né? De se colocar no lugar do outro, aliás. Então, ela já vai estar bem à frente. De falar os sentimentos dela, né? De expor a opinião. Hoje em dia, as pessoas têm medo. Isso que a gente está fazendo aqui, as pessoas têm medo de expor a opinião. Sim. Eu vou lá, vou falar a minha opinião, as pessoas vão me julgar. Mas é porque você precisa estar bem com você. Quando você sabe quem você é, exatamente, quais são os seus valores, eu sou essa pessoa, eu acredito nisso. Então, você sabe expor o que você pensa com firmeza, né? Eu tenho segurança no que eu tô falando, porque eu sou essa pessoa. Então, eu quero fazer com que minha filha se reconheça, se identifique, se ame, sabe falar dos seus sentimentos, sabe falar aquilo que está incomodando, sabe aquilo que ela não quer, aquilo que ela quer. Então, é isso que eu procuro fazer. E é um trabalho diário, sim, né? Eu tenho dificuldade, é difícil mesmo para todo mundo. Mas eu procuro pessoas que me ajudam. Já procurei profissionais em alguns momentos, terapeutas, né? E que me ajudam a formar esses valores. Caráter, né? Porque a gente está formando um indivíduo. Sim. Ela é minha filha, mas ela é um indivíduo daqui desse mundo aqui. O que ela vai trazer para o mundo de bom? Ela vai ser uma pessoa que vai acrescentar na vida de outras pessoas? Ela vai ser feliz? Né? Então, acho que eu penso assim, é isso que eu desejo para ela. Que lindo tudo isso que você falou. E eu concordo, exatamente é o mesmo que eu penso. E tem uma história engraçada que a primeira vez que eu levei a Lara no pediatra, né, minha primeira filha, fui a primeira consulta no pediatra. Ele falou assim, ó, mãe, pai, a sua filha que tem no seu colo, ela é como se fosse um HD zerado. Tá? Então, não tem nada nesse HD. Agora, são vocês que são responsáveis por colocar os programas e os vírus. Então, vocês que vão decidir o que ela vai levar para a vida dela, né? Então, é isso que a gente tenta fazer. Plantar a sementinha do bem, da honestidade, para elas terem essa base para no futuro serem seres humanos especiais, né? Fazer diferença na vida das pessoas, tocando mesmo as pessoas com amor, né? Caridade, saberem quem elas são para escolher bem, né? Uma profissão, fazer um bom trabalho, se conectar com pessoas, saberem se impor também, né? É muito difícil essa parte que a gente quer educar os filhos para serem bons, mas eles também eles têm que ser fortes, né? Então, é muito difícil, eu acho, a gente conseguir dosar para fazer os dois. Só que a gente está ali plantando a sementinha, que começa agora, né? Desde quando a criança nasce, a gente já vai, né? Educando, para chegar lá no futuro e eles serem boas pessoas, né? E conseguir serem felizes, né? Vocês falando, e eu gostei muito de tudo que vocês falaram, me fez lembrar aquela preocupação que muitas pessoas têm e que já a gente está cansado de ouvir, né? Que as pessoas se preocupam em pensar em que mundo vou deixar para os meus filhos. E sendo que
né, na atualidade, ou ao contrário disso, a gente tem que pensar que filhos eu vou deixar para esse mundo. Exatamente, ao contrário. E eu acho que faz todo sentido nisso tudo que vocês falaram, porque essa preocupação do mundo, do que está acontecendo, dessa loucura que a gente está vivendo, a correria, ela se acalma quando a gente tem a consciência e a certeza dos valores que a gente está inculcando, né, na cabecinha dos filhos, das crianças, né? Tudo que a gente falou aqui sobre saúde e sobre saúde mental, a gente tem que estar levando no dia a dia. E, como você falou, dá trabalho. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir, né? A gente tem que pensar assim, não, eu vou ser uma pessoa melhor para o meu filho ver, né, e ter o exemplo e se inspirar para ele também querer ser uma pessoa boa para esse mundo. Sim. Né? Por onde a gente andar, para a gente ser e fazer a diferença para aquilo que é bom sempre. Né? E não ser aquele problema ou aquela pedrinha no sapato de alguém. Né? Gente, eu gostei muito, muito mesmo de ter vocês aqui hoje, nesse podcast inaugural. Para mim foi um privilégio, uma honra que vocês aceitaram o nosso convite. E com muita alegria mesmo, que acho que a gente encerra esse primeiro episódio na certeza de que foi um lindo trabalho que a gente fez. Eu gostei muito de tudo que vocês falaram, as vivências de vocês, o que vocês passaram. Eu acredito que muita gente vai sentir, né, e se colocar no lugar, porque é coisas que a gente vive no nosso dia a dia, né? Enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto empreendedoras, enquanto esposas, qualquer papel que a gente ocupa na nossa vida, a gente pode estar tirando lições de tudo que foi falado aqui hoje. Com certeza. É um assunto infinito, né? A gente pode passar o dia aqui falando sobre isso, sobre família. O tempo passou e a gente nem viu. Foi muito gostoso mesmo. Foi assim, parecia que a gente estava num almoço. Quero agradecer o convite, tá? Espero, assim, ter ajudado de alguma forma, né, as pessoas. Abrir a cabeça, talvez, para alguma fala que eu falei, né? Que eu expus aqui a minha opinião, que espero que tenha ajudado alguma mãe, que acendeu uma luzinha lá. Tenho Nossa, certeza que ajudou. Olha isso, que bacana. Eu passo também, eu sou mãe, a maternidade ela é diária, né? Talvez daqui 2 anos eu esteja, né? Talvez não, eu estarei mais madura, vendo a maternidade com outros olhos, minha filha estará mais velha. Então, acredito que a gente vai crescendo, amadurecendo e nos tornando. O fato a gente está aberta para evoluir, para melhorar. Então, quando a gente está aberto para melhorar, a gente pega uma frase da Valéria, uma vivência da Vilaine, a gente lê um livro, a gente vê um documentário e a gente vai sendo pessoas melhores e os nossos filhos também. Então, obrigado, Valéria, pela oportunidade. Eu que agradeço. A Vilaine pela companhia. Eu agradeço a vocês também. Adorei passar esse tempo com vocês, compartilhando experiências, aprendendo bastante também com a doutora Bruna, com você, Valéria. Adorei o convite. Muito obrigada. Obrigada, gente. E espero que os nossos ouvintes também, né, tenham gostado, para a gente poder trazer e, de repente, convidar vocês outras vezes para falar sobre outros assuntos. Né? Fica à disposição. Eu também. É isso aí. A saúde, a gente gostaria só de lembrar e frisar, das crianças, é uma responsabilidade compartilhada. Né? Não só do pai e da mãe, mas do pai, da mãe, do médico, do farmacêutico, que você chega no balcão, né? Daquele enfermeiro que precisa ali fazer uma aplicação. Então, muita gente envolvida. Né? E a gente só tem a agradecer a todas essas histórias e experiências que foram compartilhadas por vocês aqui hoje. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu espero que nossos ouvintes tenham aprendido bastante sobre saúde infantil hoje, conversando com as nossas convidadas. E fica aqui o convite para participar com a gente dos próximos episódios. Até mais!